Fala, pessoal. Um segundo aí, eu vou só passar um gel no cabelo para poder ligar a câmera aqui. Estou vendo já, tá? Um minutinho só. Ô Pedro, Oi. como que falam? Aí na planilha você coloca na sua tela, né? Porque o da planilha eu não vou conseguir mexer aqui, aí eu sei que vai ter que ir mexendo. Pedro, Oi, tô escutando. você não ouviu nada que eu falei, não? Não, ouvi, da planilha? Ah, tá. É porque eu não ouvi nada que você falou. Se você falar alguma coisa. Não, eu falei. Eu Você não não ouvi escutou? nada. Ah, não. Não. Eu falei, não, beleza. Tá bom. Tá me ouvindo bem aí? Fala, Kleber, tô ouvindo. Tô ouvindo também, Kleber. Ah, tá bom, então. Tá bom, então. Beleza. Dá um tempinho para o pessoal, que agora está tendo posse. A gente marca os negócios, mas a gente não sabe se o que o governo vai fazer. E aí, de vez em quando, ele sai fazendo posse de ministro no horário de webinar. Isso atrapalha de vez em quando o webinar. E o Igor falou pra gente também que tá tendo uma grande webinar aí hoje também, né? Que vai durar o dia inteiro de e-commerce.
Mas isso é mais realmente para o pessoal de e-commerce aí, mas o pessoal está chegando aí já está o Giovanni na sala, que é amigo nosso, já entrou na net aí. Então, bater um papo com o pessoal aí. Vamos dar um tempinho. Agora, quanto menos posse de ministro, menos concorrência para ter evento, né, cara? Isso aqui é importante, né? Verdade, essa variação, né, incerteza aí está complicada. Difícil demais, cara. Difícil demais. Vocês estão na FC ou estão em casa? Em casa. Gente, desde 18, 17, se não me engano, desde o dia 17 de março que a gente tem feito home office. Vou continuar torcendo para esse negócio terminar, né, gente? Pois é, que loucura, né? Pegou todo mundo de surpresa, né? Todo mundo não, né? Mas foi um impacto assim que ninguém estava esperando. Estava vendo os números do Brasil ontem, já morreu menos gente aqui do que na China. Não é possível, né? Não é possível. Pois é verdade. Não é possível. Não é possível. Difícil de acreditar. Já tá aí. Fala, Ederson, fala, Giovanni, fala, né? Boa tarde, pessoal. Vamos dar 5 minutos de tolerância aqui até acabar o anúncio aí do novo ministro aqui. E vamos começar a nossa conversa. Vocês estão vendo a apresentação aí já, né, Pedro e Lucas? Sim. Já está na tela aqui para a gente. Pessoal, boa tarde. Nós já estamos aqui nos preparativos aí. Por favor, só confirmem aí se vocês estão ouvindo, estão recebendo bem o áudio, se o vídeo está chegando para todo mundo. O vídeo não deve estar bom, que está aparecendo a minha imagem, né? Minha imagem. Ah, beleza. Tá ótimo. Perfeito. Tá ótimo. Nós vamos dar 5 minutos aí, pessoal. Algum problema se a gente esperar 5 minutinhos? É só porque estava tendo um anúncio lá do Bolsonaro. Esses negócios do Bolsonaro têm dado muito ibope, tá? Se não tiver problema, vamos aguardar 5 minutinhos só para o pessoal acabar de entrar na sala. Obrigado, viu, Ederson? Cinco minutos. Vou botar o celular aqui no silencioso para não atrapalhar. Estou tirando o ar aqui, não atrapalhar.
Beleza. Tudo certo aqui. Boa tarde, Everson. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Vitor, Graziele. E aí, Grazi? Tá boa, minha cara? Tudo bem? Pessoal, vou confirmar aí, por gentileza, aí, se o som está chegando com boa qualidade, se o vídeo está chegando direitinho. Juliane, Lisa. Boa tarde aí. Só mais uma explicação. Dado o anúncio do novo ministro da Justiça, nós estamos aqui tentando não competir com a live do presidente. Então, nós vamos começar em 3 minutos, tá, gente? 3 minutinhos já está começando, está tudo pronto aí. Outro ponto importante, só para destacar aí, gente, nós estamos em home office desde o dia 20, eu estou com muita dificuldade de cortar cabelo, tá? Minha mulher foi tentar cortar o cabelo do meu filho, ela raspou o cabelo do meu filho inteiro, então descontem aí o corte de cabelo aí, também não está atualizado, não. Não vi não, Everson, o negócio está feio aqui, foi cortado, raspou o cabelo do menino tudo, foi uma coisa horrorosa, uma tragédia. Faltam 2 minutos aí, tá, gente? 2 minutos. Boa tarde a todos. Nós vamos começar pontualmente, quer dizer, né, quase pontualmente, às 6h05, tá, gente? 6h05, 4h05, sem falta, tá? Já entrando em contagem regressiva aqui, vamos começar em 40 segundos. Grazi, não tem burca aqui em casa não, mas se eu tivesse, estava usando também, tá? Porque realmente está difícil de ficar aparecendo. Hoje eu estava vendo o Jornal da Manhã e a moça parecia que fez maquiagem em casa sozinha. Realmente, tempos modernos. Está difícil de acreditar no que está acontecendo aqui, tá? Pessoal, vamos começar então? Antes de mais nada, boa tarde a todos aqui. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Pedro. A ideia aqui é que vocês participem mais do que ouçam, ou pelo menos numa proximidade muito grande, tá, gente? Antes de mais nada, a FC Partner é parceira da Neros, na verdade, a FC participa do nosso conselho, nos ajuda aí a gerenciar a empresa, nos ajuda também a captar recursos. A gente conhece a FC há praticamente 3 anos que a gente já trabalha com a FC. Pessoal muito competente, tanto nessa parte de M&A quanto na parte de consultoria. E quem vai falar aqui hoje são eles, tá, gente? Quem vai falar aqui hoje são eles. Em especial, a gente estava tendo uma conversa hoje de manhã, ontem, nem me lembro mais, estava conversando com o Lucas, e nós, na Neros, ficamos muito satisfeitos com o apoio que a FC nos deu nesse momento de crise. Tá? Nós estamos falando especificamente nesse momento da crise.
principalmente nisso que eles vão falar para vocês hoje, tá? Como enxergar, como analisar o momento, como conseguir gerar opções ou encontrar alternativas e como gerenciar isso no médio no curto e médio prazo, tá, gente? Então, o que nós estamos falando aqui hoje é muito uma visão de curto prazo, até porque não dá para pensar no futuro com muita facilidade agora. Então, a FC vai mostrar uma metodologia, vai mostrar uma ferramenta que ela usou para nos ajudar e depois vai dar essa ferramenta aí, uma planilha para vocês aí, tá, gente? Então, esse evento, apesar de ter sido divulgado na internet, é muito limitado, a gente não fez divulgação pesada em rede social, não insistimos com a participação, isso vai ser aberto simplesmente porque é realmente o primeiro evento que a gente faz com a FC, e se vocês quiserem aproveitar e tirarem dúvidas, eu tenho certeza que vai ser muito produtivo aí, tanto para vocês, quanto para o Lucas, quanto para o Pedro. Então, é isso. O que vocês vão ver aqui hoje é uma metodologia que eles já aplicaram nesse momento da crise em várias empresas, inclusive na Neros, e a gente está levando isso aqui para parceiros e para clientes, para eles também poderem ajudar esses clientes e parceiros nossos. Ô Lucas, ô Pedro, a palavra está com vocês. Eu só encho a paciência agora para tentar destacar alguma coisa. Muito importante, muito importante. Vocês vão encontrar um chat no canto inferior direito da tela aí, tá, gente? À medida que forem tendo as dúvidas, vão escrevendo no chat aí, vão colocando as suas dúvidas, e eu vou repassar isso para os apresentadores, ou, eventualmente, vou segurar isso ao final. Então, aproveitem ao máximo aí, coloquem suas dúvidas, participem, tenho certeza que vai ser muito produtivo para todo mundo aí. Bom trabalho aí para vocês, eu continuo na sala aqui. Obrigado, Kleber. Muito obrigado aí pelas apresentações. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Pedro, estou aqui com o Lucas também, e a gente, em parceria com a Neros, né, veio falar um pouquinho mais aqui do que a gente tem aplicado nos nossos clientes nesse momento de incerteza decorrente do coronavírus, né? Então, o foco aqui atual é passar para vocês um panorama geral da situação que a gente tem vivido e quais são as principais medidas que a gente tem tomado para ajudar e auxiliar, principalmente as pequenas e médias empresas, né, que são as empresas que mais sofrem nesse momento. Então, fala um pouco da FC para vocês. O Kleber já bem apresentou a gente, mas de forma resumida para vocês entenderem, a FC ela é uma boutique focada em empresas familiares, e muita gente pensa que empresas familiares são apenas pequenas empresas, né, mas muito pelo contrário, a maioria das empresas no Brasil são empresas familiares, então tem desde pequenas empresas mesmo até grandes empresas. Um exemplo delas é a própria Gerdau, que tem ações em bolsa, tem todo esse aparato de negociação. E a FC ela é dividida em 4 vertentes. A primeira delas, que a gente chama de projetos, a gente faz planos de negócio. Então, plano de negócio basicamente seria ajudar a estruturar empresas a pensar em abrir uma filial, ou então oferecer um novo produto ou serviço. Então, a gente avalia a viabilidade financeira e econômica desses novos produtos, novos serviços, uma nova filial, um novo mercado de atuação. A gente também atua como realizando laudos de valoração, que é popularmente conhecido como valuation, né, que seria avaliar o valor da empresa mesmo, e também modelagens financeiras, que no final dessa apresentação, quando a gente entrar na planilha, no exemplo prático mesmo, nós vamos mostrar para vocês um modelo mesmo financeiro, no qual a gente consegue simular cenários, avaliar necessidades de capitais, avaliar alternativas de como a gente consegue se resguardar aí, principalmente nesse momento de crise que a gente tem vivido. Na segunda vertente pela qual nós somos mais conhecidos, né, seria de fusões e aquisições, popularmente também conhecido como M&A, nós auxiliamos empresas tanto a serem vendidas, quanto empresas que querem adquirir outras empresas. Então, a gente atua tanto no lado do comprador, quanto no lado do vendedor. E, adicionalmente, a gente também auxilia startups a captar investimentos, junto a fundos de investimento. Então, a gente também atua muito na captação de recursos. Na terceira vertente, a gente atua na governança corporativa da empresa, que seria profissionalizar a empresa. Então, criar ferramentas em conjunto com o empresário
que a gente consiga organizar a empresa, deixar ela num formato mais profissional. Então, a gente cria planejamento estratégico, cria orçamentos, e para que a gente consiga acompanhar perfeitamente a evolução dos números e a empresa consiga ter uma gestão mais profissional mesmo, e quem sabe futuramente ela se torne nosso cliente aí na parte de fusões e aquisições, ou então até mesmo de projetos. E como quarta vertente, a gente atua na parte de investimentos e participações. A FC ela é a gestora regional do fundo Criatec 2. O Criatec 2 ele tem como cotistas aí grandes bancos, como o BNDES, o BDMG, e ele atua basicamente em investimentos de empresas de tecnologia. Aqui em Minas Gerais, a gente auxiliou a fazer 5 investimentos, e uma delas foi a Neros também, e a gente tem atuado bastante aí com eles nessa parceria que tem sido muito produtiva. E também a gente, numa parte mais secundária, mas extremamente prazerosa para os sócios, nós mesmos da FC Partners fazemos investimentos em empresas que a gente acompanha, julga interessante e é extremamente prazeroso para a gente. Então eu convido vocês a entrarem depois no nosso site, nas nossas redes sociais, para conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, e qualquer dúvida a gente está sempre à disposição aí de vocês. Beleza? Então, falando um pouquinho aí do panorama geral do que a gente tem vivido, só para passar a limpo, muitas empresas têm questionado a gente o porquê da gente estar na quarentena, né, o que tem acontecido aí, tendo em vista o comportamento do vírus. Então, passando aí no mundo, atualização do dia 27/4, já tiveram aproximadamente 3 milhões de infectados, né, 835 mil mais ou menos recuperados, e o número de óbitos foi de aproximadamente 210 mil. E é aí que tem o principal questionamento. Então, muitos clientes nos perguntam: Pedro, tá tendo a letalidade desse vírus é muito baixa, né? Por que a gente está parando assim? Por que a economia está parando, etc. Então, o principal problema que a gente está deixando bem claro, informando nossos clientes, não é em si a letalidade do vírus, e sim o que ele causa no sistema de saúde mundial. Então, o sistema de saúde eles não está preparado para atender a quantidade de casos ocasionados pelo coronavírus. O coronavírus ele é altamente contagioso, e por conta disso ele acaba sobrecarregando o sistema de saúde. Então, várias pessoas, se a gente não tomasse medidas de isolamento por algumas semanas, muitas delas iriam ao hospital ao mesmo tempo, e o hospital não conseguiria atender a demanda. Então, além de não conseguir atender a demanda do coronavírus, outras doenças também ficariam prejudicadas, né? Então, se a pessoa tiver um AVC, tiver algum tipo de outra complicação, ela não conseguiria ser atendida no hospital, porque os leitos estariam todos ocupados pelas pessoas que estivessem com coronavírus. Então, o colapso no sistema de saúde, né, que é muito utilizado, e essa palavra tem sido muito utilizada, é a grande preocupação, e não em si a letalidade do vírus. E comparando o Brasil, né, com outros países aí, a gente vê que o Brasil, ele, até o dia 27, ele tinha 63 mil casos reportados, né, 30 mil mais ou menos de recuperados, e 4.300 mais ou menos de óbitos confirmados também. Então, comparando com outros países, o Brasil apresenta uma curva mais baixa. Então, ele está apresentando melhores resultados do que outros países, como China, como Itália, Espanha. Então, nos primeiros dias, apesar de ter sido divulgado ontem, né, que o Brasil passou a China em número de mortes, o Brasil, nos primeiros estágios da doença, como ele tomou medidas muito cedo, ele conseguiu conter um pouco a curva. Então, com exceção de estados como Amazonas, Rio e o Ceará, que estão com a capacidade ocupada muito próxima do limite, os outros estados do Brasil, eles estão com leitos disponíveis. Então, nesse ponto, pelo menos, o Brasil tem se comportado de uma maneira bacana aí. E essa questão, apesar de ser possível a gente conseguir estimar a quantidade de casos e a quantidade de óbitos, tomando como exemplo os outros países, né, que tiveram o início anterior ao Brasil, é muito difícil a gente saber o comportamento do vírus de país para país. Então, isso gera uma incerteza muito grande, e muitas empresas têm nos perguntado exatamente quando que vai ser disponibilizada uma vacina, um medicamento, qual que vai ser o impacto, né, o comparativo dos impactos da saúde e da economia, se dá para fazer esse comparativo.
se a gente fica no lockdown vertical ou horizontal, ou seja, a gente isola todo mundo, ou então isola determinada parte da população, determinadas empresas podem voltar a trabalhar. Então, gera muitas incertezas e a gente não consegue dar um retorno para as pessoas dizendo quando que vai ser o retorno econômico, que é o que todo mundo tem nos perguntado bastante. E, aliado a isso, a gente vive um clima de instabilidade política muito forte. Se a gente parar para analisar, em 15 meses de governo, a gente já teve 8 trocas de ministros. Os últimos, que foi o ministro da Saúde e o ministro da Justiça e Segurança Pública, que foi o Moro, que anunciou na sexta-feira. Então, além do coronavírus, a gente vive aí com esse eterno conflito, né, político entre o legislativo, executivo, judiciário, o que também ajuda nessas incertezas políticas, incertezas quanto à recuperação econômica que a gente tem vivido. E principalmente afetam as pequenas e médias empresas, que são as que mais sentem com isso. E eu queria compartilhar com vocês um estudo que a gente, recentemente, o JP Morgan, que é um grande banco dos Estados Unidos, ele fez um estudo com aproximadamente 600 mil empresas, pequenas e médias empresas, de diferentes setores. Então, analisou o setor de TI, varejo, atacado e diversos outros. Ele chegou numa média que as empresas possuem de reserva de caixa 27 dias. O que seria reserva de caixa? Reserva de caixa nada mais é do que o período que a empresa consegue cobrir seus custos e despesas sem a entrada de novos recursos. Então, é o que a gente tem vivido agora. Então, utilizando um exemplo aqui de um restaurante, por exemplo, o restaurante parou de vender e esse restaurante, vamos supor, ele não trabalha com delivery. Então, ele não tem nenhum tipo de venda, ele fechou as portas e não está vendendo nada. E ele, para manter folha de pagamento, aluguel, energia, ele teria disponível, em média, de acordo com esse estudo, 27 dias. Então, a gente já passou desses 27 dias disponíveis, então é necessário um programa de gestão muito forte, focado na sobrevivência dessas empresas. Então, o que tem sido divulgado é que a recuperação pode ser para meados de agosto, setembro, então isso está variando. E se a gente pegar desde o início da quarentena até hoje, até agosto, seriam mais ou menos 120 dias, então muito superior, né, aos 27 dias em média que essas pequenas e médias empresas têm. Então isso é muito sério, isso é muito preocupante para essas empresas e a gente tem que fazer uma boa gestão para isso, porque apesar dos custos variáveis, que variam de acordo com a receita, reduzirem também, então voltando ao exemplo do restaurante, eu parei de vender, mas eu também parei de comprar os insumos. Esses custos a gente consegue administrar, mas as despesas fixas, que foi o que eu mencionei anteriormente, folha de pagamento, aluguel, energia, etc., esses a gente não consegue. Então, para sobreviver mesmo, a gente tem que fazer uma gestão muito agressiva, focando em negociações, analisando diferentes cenários, e a principal ferramenta que a gente utiliza é a ferramenta do fluxo de caixa. Então, o fluxo de caixa ele é muito importante para auxiliar qualquer gestor a tomar qualquer tipo de decisão, desde as pequenas microempresas até as grandes empresas que estão com ações em bolsa, etc. Então, o fluxo de caixa ele é fundamental para qualquer tipo de tomada de decisão. E aí eu vou falar um pouquinho mais aqui do fluxo de caixa para vocês. Então, essa importante ferramenta, né, eu diria que uma das mais importantes para qualquer tomada de decisão, ele é uma ferramenta de gestão financeira que acompanha saldos, entradas e saídas. Então, basicamente, seria o saldo inicial. O que seria o meu saldo inicial? Seria os recursos que eu tenho disponível em caixa. Então, seria o que eu tenho no banco, o que eu tenho em caixa aqui, dinheiro espécie, cheques, então tudo aquilo que eu tenho disponível agora. As minhas entradas seria tudo aquilo que vai entrar na empresa, entrada de recursos mesmo. Então pode ser a venda de produtos ou serviços, aporte dos sócios, captação de recursos, a venda de algum imobilizado. Então é tudo aquilo que vai entrar na empresa mesmo. E as saídas, tudo aquilo que vai sair da empresa. Então despesas, fornecedores, salários, pagamento de impostos, etc. E o resultado dessa equação seria o saldo... Oi? Só fazer uma parte importante, gente. Por mais que pareça às vezes meio trivial, né, o que está sendo colocado, a base do que eles estão falando aqui agora, ela vai, no final, ela vai chegar em algo bem bacana, que são simulações de cenários, tá, gente? Então,
só para botar todo mundo atento. Pô, mas o cara vai falar de fluxo de caixa? Mas no final você vai ver que a gente vai encontrar uma maneira de entender o futuro, né, Pedro? Só para poder as pessoas de vez em quando, pô, mas o cara vai falar de fluxo de caixa, mas não tem como não falar de fluxo de caixa. Ô Kleber, só antes do Pedro falar aí também, um ponto que eu acho que é legal da gente complementar, que por mais que pareça trivial para alguns, a gente tem cliente que fatura mais de 100 milhões de reais por ano e que antes da gente entrar lá, o cara não tinha uma visão de fluxo de caixa. Então, por mais trivial que possa ser, tem muita gente que não tem uma visão disso, porque o cara trabalha com um caixa muito cheio, nunca precisou fazer uma gestão de conta, se ele vai ter que pagar um fornecedor agora, se vai precisar postergar ou não. Então, por mais que pareça trivial, não é. Tá? Isso aí, e o intuito aqui é ser o máximo didático possível para, obviamente, muitas pessoas já têm familiaridade, né, com a ferramenta do fluxo de caixa, mas o intuito é tentar explicar aqui no detalhe para que no final da apresentação, quando a gente for entrar realmente no fluxo de caixa, num exemplo real mesmo, que a gente vai discutir detalhes com vocês de simulação de cenário, como é que a gente trata isso, como é que a gente tem tratado com clientes, fique mais fácil de entender. Então, o intuito aqui é ser bem explicativo para qualquer pessoa que não tem essa familiaridade conseguir entender mesmo a ferramenta tão importante que é a do fluxo de caixa. Beleza? Então, utilizando um exemplo aqui para vocês como que a gente trabalha, que a gente vai apresentar aí no final para vocês e entrar nessa planilha, o saldo inicial seria basicamente esse. Então, no exemplo que a gente vai citar, vai ser um exemplo de um laboratório de análises clínicas, que tem sentido muito com o coronavírus. Então, ele teria R$500 em caixa, teria 200 mil no Itaú e por aí vai. Então, ele teria disponível 221.500, os recursos disponíveis para a caixa. E, nesse exemplo também, existe o crédito. Então, algumas empresas possuem crédito, como conta garantida, cartão de crédito, que ela consegue suportar um período negativo. Então, ela consegue ficar 10 mil negativo, 20 mil ou até mais, mas outras não tem. Então, aqui a gente faz uma análise completa de quanto que a empresa tem disponível para utilizar no decorrer dos próximos meses. Aqui a gente ordena como que seria o contas a pagar. E aí, esse é um ponto muito importante, porque muitos empresários acompanham o fluxo de caixa passado. O que seria isso? Quanto que entrou e saiu no meu passado. E aí ele consegue ver direitinho o quanto que está variando dia a dia. Mas a ferramenta do fluxo de caixa que a gente vai apresentar para vocês, ela trata do futuro. Então, ela vai me auxiliar a tomar decisões agora, visto que no cenário futuro que eu estou projetando, eu vou ter algum tipo de problema. Então, a gente costuma deixar muito bem organizado, então, competência, vencimento, nome, descrição, categoria, centro de custos e valores. Normalmente, essas informações, elas vêm de algum sistema. Então, por exemplo, a Neros deixa disponível essas informações, o empresário, ele coloca essas informações no sistema e ele automaticamente consegue exportar para uma planilha que a gente vai apresentar para vocês, que aí seria possível fazer essa simulação. Mas muitas empresas não têm sistema, então elas fazem um acompanhamento por aí. Vocês estão vendo que a gente está utilizando pagamentos que vão ser realizados em abril, em maio, em junho, julho e agosto, e muitas pessoas perguntam: ô Pedro, mas eu não sei quanto que eu vou gastar daqui para frente, eu não sei quanto que vai ser meu valor em julho, em agosto. Então, o que a gente recomenda é que trabalhem com o histórico, né? O histórico é muito importante para que a gente consiga projetar, e também contratos, né, que a gente firma. Então, é possível a gente estimar o aluguel, a água, o IPTU, o condomínio, os custos envolvidos na empresa. Então, a gente costuma brincar que o ótimo é inimigo do bom. Apesar de eu não conseguir cravar o valor que vai realmente sair da minha empresa nos próximos dias, né, eu consigo me aproximar, e isso já vai me dar uma boa gestão e uma boa noção do que eu tenho que fazer. E o mesmo ocorre aqui no meu contas a receber, que é mais um dilema que os empresários falam: eu não sei, cara, quanto que eu vou ter de receita amanhã. No exemplo do laboratório que a gente vai citar, eu não sei quantas pessoas vão vir fazer o exame aqui amanhã. Então, o importante aqui é a gente trabalhar com o histórico para ter uma noção de o quanto que isso vai sair. E aqui as informações também são muito bem organizadas para auxiliar o empresário, caso ele precise de voltar
e ter alguma dúvida em relação a algum lançamento diário, ele estava tudo muito bem organizado aqui, ele sabe o dia, qual que foi a classificação, qual que foi o fornecedor, qual que foi o cliente, qual que foi o valor. Então, ter essas informações muito bem organizadas e projetadas é fundamental para que a gente consiga fazer essa análise do fluxo de caixa. E aqui no saldo final, vai ser o resultado final, né, desse saldo inicial, mais as minhas entradas, menos as minhas saídas. Então, como exemplo, aqui no dia 1º de abril, entrou 150 mil e saiu 45.500. Meu saldo diário foi de 104.500 e o meu saldo acumulado, contando o meu saldo inicial, foi de 326 mil. E aí eu tenho esse saldo diário. Aqui a gente fez um exemplo para resumido na planilha que a gente vai mostrar para vocês. Tem o diário mesmo, então todos os dias de abril, todos os dias de maio, todos os dias de junho, julho e agosto. E aqui a gente percebe que no final, em 31/8, a empresa terminaria com caixa de aproximadamente 640 mil. Isso num cenário pré-coronavírus. Então, se ela mantivesse o orçamento que foi desenhado lá atrás, obedecendo o planejamento estratégico, etc., ela teria em agosto 640 mil. E a partir do momento que a gente faz o fluxo de caixa e tem ele estimado, a gente consegue fazer as projeções, a gente consegue fazer simulações de diferentes cenários possíveis, e aí sim a gente consegue avaliar qual que é a melhor decisão que vai amparar a minha empresa até a prosperidade aí nos próximos meses para enfrentar aí esse coronavírus. E aí o Lucas vai falar um pouquinho mais para vocês dessa parte especificamente das simulações de cenários e qual que é a importância dela. Beleza, obrigado aí, Pedro, pelas suas colocações. Obrigado, Kleber, pelo convite para a gente participar desse webinar. Tá? Então, em posse do nosso fluxo de caixa já elaborado, considerando o cenário corrente da empresa, como, por exemplo, o que a gente fez aí na Neros, né? A gente utilizou o orçamento que a gente fez no começo do ano, para as nossas expectativas de venda, de custos e tudo, para criar essas simulações dos nossos cenários. O que são esses cenários? Quais tipos de cenários que a gente tem que desenvolver na nossa empresa para a gente estimar qual que seria o impacto do coronavírus no nosso negócio e na nossa disponibilidade, né, na nossa liquidez. A gente gosta de seguir bastante esse provérbio chinês que fala: espere o melhor, prepare-se para o pior e acredite o que vier. Traduzindo isso para o nosso cenário de fluxo de caixa, basicamente vamos considerar o nosso cenário base, o cenário pessimista. Vamos nos preparar para o pior que a gente acredita que o coronavírus possa causar na nossa empresa. Então, o pior cenário de inadimplência, o pior cenário de atrasos e de perdas de cliente, no qual a gente terá o fluxo de caixa, a disponibilidade da empresa bastante impactada. Com base nesse cenário que a gente fez, a gente vai criar e pensar quais são as principais medidas de mitigação e manutenção do caixa da empresa que a gente tem que fazer para conseguir manter a empresa a níveis saudáveis, né? E sempre pensando do menor impacto operacional no negócio para o maior impacto operacional. Então, a gente começa criando e utilizando medidas que vão, como, por exemplo, a gente aceitar e aderir às medidas do governo de diferimento de tributos, que é muito simples, e deixar para o final a medida de, por exemplo, redução de folha de pagamento, ou então atrasar um imposto que o governo ainda não permitiu o diferimento, tudo, que podem causar mais impactos operacionais no seu negócio. Tá? Então, inicialmente, no caso desse laboratório que o Pedro falou, a primeira coisa que a gente fez foi simular os impactos na redução de receita, porque, em virtude do Covid, menos pessoas estão indo aos laboratórios fazer exame, apesar de todo mundo pensar, não, o cara vai conseguir fazer exame do Covid. Ele vai, só que o Covid é 1/10 dos exames que os laboratórios faziam antes. Os exames de rotina acabaram, ninguém mais vai aos laboratórios com medo de ser contaminado. E, ainda assim, estimamos também o aumento de inadimplência. Planos de saúde geralmente atrasam. Nessa época, os planos de saúde também, assim como outros fornecedores e clientes, também estão atrasando seus pagamentos. Tá? Estimando isso no fluxo de caixa da empresa, a gente começou a ver quanto de recurso eu vou precisar para eu não ficar numa situação de insolvência, para eu não ter problema de caixa. Então, a gente, dentro desse laboratório, a gente
assumiu esses outros cenários e impactos do Covid que a empresa vai ter que fazer para conseguir manter o caixa dela a níveis saudáveis, como, por exemplo, pegar novos empréstimos, prorrogar as dívidas existentes, reduzir a jornada de trabalho, entre diversas outras que a gente vai entrar um pouco mais a fundo aí na frente. Tá? Isso tudo feito, a gente consegue ter em vista isso daqui. Então, essa linha verdinha é o cenário original, o cenário orçado, daquela empresa que fez o orçamento no começo do ano. Obviamente, você não precisa ter um orçamento para que a gente consiga desenvolver esse trabalho de fluxo de caixa, de desenvolvimento de cenários lá dentro. Mas se você já tiver isso feito e acompanhar esse orçamento normalmente, fica muito mais fácil e mais rápido o desenvolvimento desse tipo de trabalho. Tá? Então, o cenário que a gente sempre trabalha dentro de uma situação de crise, no caso agora é o Covid, é esse cenário pessimista. E vocês podem observar que no caso desse laboratório a gente conseguiu, mesmo com uma queda abrupta nos recebimentos da empresa, manter a empresa com um nível de liquidez saudável. Para o eixo horizontal ali onde estão as datas, é o momento que o caixa zeraria. Então, mesmo no pior cenário, tomando todas as medidas que a gente desenvolveu junto lá à empresa, ela conseguiu se manter saudável. Então, se o impacto esperado for menor, ela não vai precisar reduzir a jornada de trabalho daquela equipe inteira, ela não vai precisar pegar um endividamento maior, apesar da gente sempre incentivar o aumento da liquidez, né? Então, se você tem uma linha de recursos aprovada, um limite aprovado junto ao banco, capta esse recurso, se não for muito caro, é muito importante ter liquidez, porque como o Pedro bem colocou lá atrás, a gente não sabe quanto tempo isso vai durar. A gente não sabe se a liquidez dos bancos na economia vai continuar alta, igual hoje ainda está, para incentivar o mercado a continuar funcionando. Tá? O importante nesse cenário de crise é que o empresário dedique um tempo semanalmente para que ele, junto com sua equipe de gestão, continue esse acompanhamento de tudo o que vai ser desenvolvido para mitigar o fluxo de caixa. Ou seja, não é porque ele conseguiu criar um fluxo de caixa que inicialmente mostra que a liquidez da empresa está saudável, que ele pode largar aquilo de lado e falar, não vou ter problema com o Covid. Não é assim. Existem mudanças muito rápidas. Então, aquele seu cliente que estava numa situação muito boa, ele pode ter tido uma inadimplência grande e ele não vai te pagar no dia seguinte, sendo que ele já tinha te confirmado para o seu financeiro que ele realizaria o pagamento e você estava contando com aquilo para honrar com outro compromisso. É muito importante o acompanhamento constante de todas essas ações. E a gente elencou aqui as 6 principais pontos que devem ser acompanhados pelos empreendedores e pela sua equipe de gestão, que são os clientes, fornecedores, pessoal, tributos, endividamento e investimento de dividendos. Tá? Entrando um pouquinho mais a fundo em cada um desses segmentos, o que a gente sugere aos nossos clientes e parceiros que eles devam fazer? No caso dos clientes, primeiro, muito importante uma proximidade grande com seus clientes. A gente fala que o empresário, nesse momento, ele tem que prezar pela manutenção da sua base de clientes. Mesmo que isso signifique dar um desconto um pouco maior, prorrogar um prazo de pagamento por mais 15 dias, algo que ele não estava esperando fazer. Porque esse tipo de atitude é aquela atitude que vai mostrar para o seu cliente que você foi parceiro dele e ele vai priorizar um pagamento seu em virtude de um outro fornecedor que não foi tão parceiro dele. E é assim que funciona, provavelmente todos vocês aí, como empresários, já passaram por essa situação. Então, nosso principal conselho nesse momento referente a clientes mantenha a sua base de clientes, porque isso vai fazer uma diferença grande na retomada da atividade econômica. Se você perdeu muito cliente durante a crise, lá em agosto, setembro, quando a gente estima que a economia já vai estar em ritmo de retomada, sua curva de crescimento pode ser muito maior ou muito menor, dependendo de como você atue nesse momento. O mesmo serve para fornecedores. Então, é muito importante uma atitude proativa de contatos e muito rápido, porque o seu fornecedor, assim como você, também está fazendo o fluxo de caixa dele. E ele conta com recebimentos seus e de outros clientes dele
para conseguir manter a operação dele rodando. Então, se você chegar antes, né, que seu fornecedor, a probabilidade de você conseguir uma negociação melhor é maior, obviamente. E o que a gente sugere nesse caso, e que também vai ajudar na elaboração desse fluxo de caixa no cenário de mitigação de liquidez? Fazer a curva ABC de fornecedores. Muitas empresas que já têm um RP como Neros conseguem já tirar essa curva de ABC do próprio RP, mas ela nada mais, nada menos é você relacionar e numa lista, numa planilha de Excel, quais são todos os seus fornecedores, quanto que você gastou com cada um desses fornecedores ao longo aí dos últimos 12 meses, e você começa a negociar do fornecedor que você mais gastou para o que você menos gastou. Porque, geralmente, seus 4, 5 maiores fornecedores representam aí pelo menos os 50% do seu custo. Então, você vai gastar maior tempo negociando com aquele cara que você vai ter mais impacto no seu fluxo de caixa. Tá? E um outro ponto que é muito importante, que a gente sugere para os nossos clientes, é quando você tem uma ciência de que aquele fornecedor é um fornecedor muito pequenininho, evitar inadimplir esse seu fornecedor, porque esse cara provavelmente ele vai ter uma condição financeira e de liquidez muito ruim, diferente de um fornecedor muito grande, que é uma companhia ou multinacional, ou que tem capital aberto na bolsa, que tem uma situação de liquidez boa. E esse cara pode acabar morrendo nesse período de crise. Tá? Um ponto que já foi muito vantajoso e hoje em dia já não é mais tão vantajoso assim de atrasar é o pagamento de impostos. Hoje em dia, caso a gente fique inadimplente com o governo, né, que é o nosso principal sócio, existe uma multa altíssima e um juros alto para o pagamento. Então, nossa sugestão nesse primeiro momento é que o empresário, o empreendedor, adeira as medidas que o governo já autorizou, como, por exemplo, o diferimento dos tributos federais PIS, COFINS, o diferimento do INSS e somente, em última hipótese, no caso do seu fluxo de caixa não está numa situação muito boa, o empresário deixar de fazer o pagamento do imposto de renda da contribuição social, porque esses ainda não foram autorizados pelo governo. E o importante sempre lembrar, nesse caso de tributo, que o diferimento não é uma carência desse pagamento. Então, essa conta vai chegar. E você tem que lembrar que lá em julho, agosto, setembro, outubro, quando você for pagar esse imposto que você diferiu de agora, você vai estar pagando também o imposto corrente daquele mês. Então, um motivo a mais para você ter uma projeção de fluxo de caixa bem feita, porque você pode ter resolvido, só jogado o problema para frente. E você vai chegar lá na frente e pode ser que você tenha esse problema de novo. Tá? Uma curiosidade que eu acho que é legal da gente compartilhar aqui com vocês, alguns dos nossos clientes contrataram escritórios de advocacia para entrar com mandato judicial, uma liminar, para não realizar o pagamento do IR-CSLL. Então, por exemplo, amanhã, que é o dia de pagamento do imposto e da contribuição referente ao primeiro trimestre, a gente já tem alguns clientes que não estão realizando esse pagamento porque eles conseguiram essa liminar judicial. Tá? Essa questão de pessoal é curioso, porque apesar do pessoal geralmente representar o maior gasto da maior parte das empresas de serviço, a gente reduzir a equipe, a folha de pagamento da empresa é complicado. Para você reduzir, você tem um impacto financeiro no D0, né, no dia de hoje, muito grande. Às vezes, o impacto dessa redução no seu fluxo de caixa só vai ter, você só vai perceber ele 2, 3 meses depois, dependendo do tempo que o pessoal estava na sua empresa. Então, é muito importante, nesse primeiro momento, que cada um dos empreendedores analise o impacto do Covid na empresa para fazer um correto dimensionamento e necessidade da sua equipe. Então, inicialmente, faça uma redução da jornada de trabalho, suspensão do contrato de trabalho por um tempo determinado, ao invés de mandar um funcionário embora, porque em 2, 3 meses você já espera uma recuperação da economia, que você vai voltar a produzir, a vender, todo mundo que é empresário sabe o tanto que é difícil contratar gente boa. Então, a gente está sempre sugerindo, nesse primeiro momento, obviamente, com base na análise do fluxo de caixa, primeiro, criar essas medidas de
que o governo já permitiu a gente fazer, ao invés de fazer a rescisão dos funcionários. Tá? Um ponto que tem pouco impacto na empresa e é de fácil execução é a redução do prolabore dos empresários. O empresário, obviamente, ele prefere que a empresa dele, que é a vaca leiteira, continue dando leite, mesmo que para isso, no primeiro momento, ele precise reduzir o tanto que ele tira. Então, ele consegue manter a saúde financeira da empresa dele e, no segundo momento, ele retira, inclusive, isso que ele deixou de retirar nesse momento. Sabe? Então, é uma medida que todo mundo está fazendo e que tem pouquíssimo impacto operacional no negócio. Então, a gente sempre sugere isso também, caso seja um valor que vai fazer a diferença. Tá? E, por fim, porém não menos importante, a questão do endividamento. Nesse cenário aqui, a gente chama atenção para 2 pontos. Primeiro, que eu já coloquei, como eu já coloquei lá atrás, a manutenção da liquidez. Se você já tiver alguma linha de recurso disponível, capte. Hoje em dia, a gente enxerga o BNDES, o BDMG, que são bancos públicos, com várias linhas, com taxa baixa, carência para pagamento de 2, 3, até 6 meses, e prazo longo de amortização. Então, para esse período no qual a liquidez do mercado da sua empresa está baixa, é muito importante a gente ter esse conforto, mesmo que você não vá usar. Então, a gente gasta ali uns 10, 15 mil reais de juros, mas a gente tem a certeza de que a nossa situação de liquidez vai estar tranquila. E o segundo ponto a se tratar referente ao endividamento hoje, o BNDES e o BDMG, por exemplo, já estão autorizando a carência de 2, 3, no caso do BNDES, até 6 meses do pagamento dos financiamentos que estão no mercado. Então, isso daí é uma folga muito grande para quem já tem essas linhas tomadas, tá? Porque, diferentemente dos impostos que vai acumular o pagamento ali no segundo semestre, o que os bancos estão fazendo é um aumento do prazo do contrato que vocês têm com eles. Então, é uma liquidez imediata para a empresa que a gente está sugerindo todo mundo já chegar e renegociar junto com o banco. Tá? Então, a última coisa, antes da gente entrar na planilha, que eu acho que é o que todo mundo aqui está querendo ver, um breve resumo do que é esse fórum de gestão de crise que a gente sugere, que a gente aplica em todos os clientes que a gente acompanha mensalmente nessa área de consultoria. Fazer um planejamento, ter um plano de ação para cada um desses cenários que a gente está estimando lá atrás de impactos do Covid, porque com isso em mãos a gente vai ter uma chance de sobrevivência muito maior e a gente vai conseguir ser proativo. Então, eu já sei, se a minha inadimplência chegou no nível um pouco maior, que tipo de ação que eu vou ter que tomar na minha empresa para eu conseguir fazer a melhor gestão do meu caixa. Tá? E um ponto que é muito legal a gente ficar atento a isso são as ações de retomada e as oportunidades que surgem nesse momento. Então, por exemplo, a gente vê aqui na Neros, que a gente faz o acompanhamento, várias empresas que antes estavam só no varejo físico, já começando a ir por varejo digital. Uma outra investida nossa do Createc aqui em Minas Gerais, é uma empresa de saúde voltada para a área estética. Em período de crise, ninguém está gastando dinheiro com procedimentos estéticos. Então, o que essa empresa está fazendo? Ela adequou a operação dela para ajudar no combate ao Covid. Então, a redução do faturamento que a gente esperava dessa empresa, que era muito grande, foi bem reduzida em virtude de contratos que a gente está conseguindo com algumas empresas para fazer a venda do SWAB, por exemplo, para o teste do Covid, que é aquele canudinho que enfia no nariz para tirar uma parte da mucosa para fazer o teste, sabe? Então, é muito importante a gente ficar atento a essas oportunidades, porque agora, nesse período, a gente consegue tomar ações muito mais rápidas, que está todo mundo focado nisso, tá bom? Então, Pedro, eu acho que você pode seguir aí na planilha. Alô? Lucas? Pedro? Oi. Vou compartilhar minha tela aqui para a gente entrar na planilha. Você está ouvindo aí, Pedro? Estou ouvindo. Eu estou só compartilhando a tela. Eu vou só repetir a pergunta da Graziela para vocês, e aí você encaixa
caixa aí no melhor momento aí, tá? A pergunta da Graziella é a seguinte: como mensurar o gasto da demissão no T0, no momento zero da demissão, versus acumular obrigações a serem pagas em demissões futuras? Pior cenário. Graziella, se você quiser explicar um pouquinho mais a sua pergunta também aí, eu posso abrir seu áudio se precisar, tá? Beleza. Ô, Kleber, a gente apresenta aqui a planilha rapidinho e a gente abre aqui no final para a gente debater essas dúvidas, pode ser? Pode, sem problema nenhum. Eu vou abrir o áudio aqui e depois as pessoas perguntam aí, tá? Tudo bem. Então, pessoal... A gente abre o áudio para todo mundo aí, tá? Beleza. Aqui, a planilha, então, a gente já apresentou essa parte aqui lá no PowerPoint. Esse seria basicamente o caixa da empresa, né? Então, quanto que ele tem disponível mesmo, e aí a gente acrescenta aqui quanto que eu tenho no Santander, no Bradesco, na Caixa, e por aí vai. Cada empresa tem sua peculiaridade aqui nesse cenário, e aqui também as questões de crédito. Pode ser um cartão de crédito, uma conta garantida. Nesse caso, por exemplo, a gente tem aqui disponível 233.500. No contas a pagar, a gente faz aqui toda aquela projeção aqui, ó, até o mês de agosto. Então, a gente projeta dia a dia tudo que vai sair aqui da minha empresa, entre despesas fixas, que a gente separa aqui nas categorias. Então, pode ser água, aluguel, impostos, condomínio, contabilidade. Então, a gente faz muito bem dividido aqui, para que a gente consiga ter rastreabilidade, consiga futuramente acompanhar, caso a gente tenha qualquer tipo de dúvida. Então, essa parte da projeção, novamente dizendo, ela é muito importante para que a gente possa fazer. No contas a receber, a mesma coisa. Então, a gente tem todas as projeções aqui, dia a dia, até o final de agosto, de tudo que vai entrar. Obviamente, não é nada preciso, assim, vai entrar tanto no dia tal, mas é uma aproximação baseada em histórico que ajuda muita gente a tomar essas decisões. Então, tanto no contas a pagar quanto no contas a receber, a gente extrai os relatórios dos ERP das empresas. Quem não tem ERP, a gente provisiona na própria planilha mesmo. Então, a gente vai provisionando mês a mês aqui até o final do ano. Lembrando, aqueles clientes nossos de governança corporativa, no final de cada ano, a gente já faz todo um planejamento do próximo ano. Então, a gente já projeta tudo que vai ser gasto, tudo que vai ter de entradas e saídas no próximo ano inteiro. Então, a exemplo, em dezembro, de outubro a dezembro de 2019, a gente fez esse trabalho nos nossos clientes, estruturamos um planejamento estratégico, um orçamento, no qual a gente facilita, né, esse acompanhamento aí para o ano de 2020. E aqui a gente teria o fluxo de caixa original, aprovado no orçamento, na qual também a gente tem aqui os saldos diários até o dia 31 de agosto. Então, conforme a gente tinha mostrado lá na planilha, lá na apresentação, a gente sobraria aqui com 643 mil, se não tivesse ocorrido essa crise do coronavírus. E aí, já que ocorreu, a gente vem aqui para a parte de simulação, e é essa que é a parte que eu vou fazer passo a passo com vocês, e mostrando os efeitos de cada simulação que a gente faça, para que a gente consiga acompanhar direitinho a gestão e as atitudes que os gestores devem tomar para que eles consigam mitigar esse risco e garantir a prosperidade da empresa. Então, nesse primeiro cenário aqui, a primeira medida que a gente vai tomar é uma redução da receita. Então, aqui nos meses de abril e de maio, a gente vai contar que da receita que a gente estava esperando, a gente vai ter 60% dessa receita. Nos meses de junho e julho, a gente vai ter 70% dessa receita esperada no orçamento. E no mês de agosto, a gente vai ter 80% dessa receita. Então, uma queda muito forte na receita nesses meses que a gente analisou. E aí a gente faz aqui um comparativo entre o orçamento e o meu novo cenário com redução de receita. Então, aqui, por conta dessa minha redução de receita, a gente percebe que no início do mês de maio, a empresa já vai ter rompido a barreira aqui do eixo, né, e vai começar a operar com caixa negativo, que tornaria insustentável a sua operação. E ela vai permanecer negativa até o final de agosto, no qual ela terminaria com 206 mil negativo, frente ao valor aprovado no orçamento de 643 que a gente tinha visto antes.
Então, isso é para a gente verificar. Se a gente perder receita, a gente tem que tomar algumas atitudes para que a gente consiga ter a prosperidade do negócio e não entrar em nenhum tipo de crise profunda ou até mesmo falência do meu negócio. E quais são as primeiras medidas que a gente vai tomar aqui com vocês? A primeira delas, conforme o Lucas já muito bem mencionou anteriormente, vários bancos já estão oferecendo, sem burocracia nenhuma, a carência de 3 meses no pagamento. Então, aqui, toda a parte que está em azul aqui na planilha, pessoal, é a parte que vocês podem editar. E aí, a gente, colocando aqui a opção de sim, a gente vai ter esse pagamento original, ao invés de eu pagar no mês de abril, eu vou pagar no mês de julho. Ao invés de pagar no mês de maio, eu vou pagar no mês de agosto. Então, eu vou ter o diferimento, né, a postergação no pagamento desse meu endividamento. E a segunda medida, que o governo já tem anunciado também, e várias empresas já estão aderindo, é a postergação dos meus tributos. No caso aqui do nosso exemplo, a gente está fazendo a postergação dos nossos tributos federais do PIS e do COFINS. Nesse cenário no qual a gente faz a postergação tanto do endividamento quanto dos meus tributos, a gente tem um terceiro cenário. Então, a gente percebe que continua ruim, essas medidas não seriam suficientes, eu postergaria o rompimento do eixo, o cenário no qual eu ficaria negativo, seria mais para o final do mês de maio, não mais no início, mas mesmo assim eu permaneço negativo durante vários dias e meses, e eu termino no final de agosto com aproximadamente menos 73 mil em caixa. Então também é um cenário que não seria sustentável para essa empresa, a gente precisaria de tomar mais medidas. E aí a gente volta aqui para a nossa planilha para tomar mais medidas. A outra medida que a gente pode tomar seria a redução das minhas despesas administrativas. Então, eu consegui negociar um aluguel, eu consegui negociar alguma despesa fixa que eu tenha, e aí a gente percebeu, e vamos colocar um número de simulação aqui no nosso fluxo, que a gente vai conseguir reduzir as despesas administrativas em 10%. Porque elas são mais difíceis de reduzir, conforme a gente já comentou anteriormente. E, além disso, a gente vai fazer uma redução aqui no prolabore dos sócios. Então, conforme o Lucas mencionou também, vários dos nossos clientes têm adotado essas medidas para conseguir a sustentabilidade do negócio. Então, vamos fazer uma simulação aqui na qual a gente vai reduzir o prolabore em 30% no decorrer de abril até agosto. Nesse cenário, a gente entraria aqui agora, é o cenário azul, é o cenário amarelinho aqui. No cenário amarelinho, a gente percebe que a empresa ela consegue se sustentar durante mais tempo, então ela permanece com caixa positivo até mais ou menos o mês de julho, o mês de junho, mas ela também não consegue se sustentar e a partir do início de julho ela já começa a ficar negativa e termina agosto com um saldo de 17 mil negativo em caixa. Outras atitudes precisam ser tomadas para que a gente consiga gerar a saúde desse negócio. Então, por fim, a gente vai adotar aqui uma medida de redução da folha de pagamento. Então, a gente vai reduzir a folha de pagamento adotando essas medidas de suspensão do trabalho ou até mesmo da diminuição da carga de trabalho. Então, essas reduções podem impactar positivamente a nossa folha e vamos fazer uma simulação aqui que a gente vai reduzir em 15%. Então, vamos reduzir em 15% a minha folha em abril, em maio, em junho, em julho e agosto. Nesse novo cenário, que é o azulzinho aqui, a gente percebe que a empresa ela não rompe mais o eixo, então ela não fica mais negativa durante todo o período. E ela termina aqui o mês de agosto com 108 mil em caixa. Comparado com o orçamento, é uma queda muito forte, mas a queda de receita proporcionada pelo coronavírus também foi muito forte. Então a gente percebe que tomando todas essas atitudes em conjunto, a empresa ela consegue se sustentar. E, por fim, o que a gente tem avaliado também para vários dos nossos clientes, e que o Lucas muito bem colocou, foi em relação à captação de dívida. Então, muitos bancos têm oferecido linhas de financiamento muito boas, bancos públicos e privados. Então, focando na liquidez e na disponibilidade de caixa imediato, seria muito interessante a gente conseguir, caso seja possível,
aderir a uma linha dessas de financiamento. E aqui, no nosso caso, a gente vai fazer uma última simulação, na qual a gente vai captar 250 mil com o banco do nosso relacionamento, ou um banco público, que a gente mencionou. No mês de abril, a gente vai captar, vai ter uma carência de 2 meses, 48 meses para pagar e uma taxa de 1%. Esses valores aqui, a gente está verificando que tem ocorrido, muitos clientes nossos têm conseguido esse tipo de negociação, com prazos alongados, carência e uma taxa boa, visto que a taxa Selic tem sofrido sucessivas reduções, né? E no último cenário, a gente percebe que é o cenário verdinho, que com a captação de recursos logo em abril, a gente consegue ficar ainda mais sustentável durante esse período e terminaria o mês de agosto com 238 mil em caixa. Então, a gente conseguiria passar por esse período do coronavírus, com a retomada sendo estimada para agosto, e o principal de tudo é que a gente teria liquidez e conseguiria arcar com todos os compromissos, mesmo com a redução de receita. Então, esses seriam os cenários, as simulações que vocês podem fazer. Todas essas simulações podem ser feitas aqui, nesse cenário. A gente vai disponibilizar essa planilha. E muitas pessoas, elas perguntam para a gente assim, ô Pedro, eu não consigo fazer muito bem o fluxo de caixa, você poderia nos auxiliar a fazer isso? Com quanto tempo que você auxilia? Então, essa pergunta depende muito da organização das empresas. Várias dos nossos clientes têm os dados muito bem organizados, então os que utilizam o ERP da Neros, eles já têm as informações muito bem definidas, então demora menos para a gente pegar, analisar as informações, tratar os dados, verificar se está correto e fazer um fluxo de caixa projetado. Então, o tempo depende dessa organização dos dados da empresa. Poderia variar de 15 até 40, 45 dias, dependendo desse grau de organização. E a gente conseguiria auxiliar, a gente tem feito isso em vários dos nossos clientes que têm demandado para a gente. Mas a planilha vocês conseguem. E tem vários clientes nossos, por exemplo, que não tem sistema nenhum, que nem Excel o cara tem. Então, o que a gente teve que fazer foi pegar o extrato bancário desse cliente, analisar lançamento por lançamento do passado. Tem cliente que tem muito recebimento em dinheiro. Então, nesse caso, é um pouco mais complicado. Esse cara, ele tem um controle gerencial em Excel. Então, a gente tem que entender bastante como que funciona o negócio de cada um dos clientes para conseguir auxiliá-lo da melhor forma. E definir quais são as melhores atitudes que a gente conseguiria fazer também. Isso, então não tem um prazo certo, mas depende desse gap assim, que eu informei para vocês. Então, gente, a gente está aberto para as dúvidas. A primeira dúvida foi em relação ao provisionamento de demissões, não foi isso, Kleber? mais divertida, o áudio de todo mundo está aberto aí. Eu peço só ordem no áudio aí, cada um que for falar, liga o áudio e desliga o áudio aí na hora que terminar de falar. Mas tá liberado o áudio de todo mundo aí. Tenta falar aí, Graziela. Você vai clicar no microfone, ele vai ficar verdinho, o áudio está aberto aí, tá? Pedro, Lucas, boa tarde. Boa tarde, Graziela. A pergunta minha é pelo seguinte, eu sou setor de estoque e uma discussão e um grande movimento que a gente tem visto capitaneado por Arezzo & Co., por grupos como o Sebastião Bonfim, Centauro, o movimento do não demita, né? E a ideia é bacana, né? Mas a incerteza ela é muito grande, a gente não sabe quanto tempo isso vai estender, e como vocês mostraram, o ciclo de 27 dias, ele é uma realidade para o pequeno lojista de shopping, mesmo para o franqueado, às vezes que tem uma loja só, ele trabalha extremamente alavancado, ou seja, ele conta com a venda desse mês para pagar a despesa já contraída,
Então, até que ponto esse movimento não demita funciona? Porque eu começo a impactar a minha cadeia e começar a não pagar o meu fornecedor. Ou seja, a pergunta é, como que eu posso mensurar? O que é mais danoso? É eu apostar em não demitir, tomar alguma medida para redução de jornada e tentar economizar com essa demissão agora, ou eu chegar no limite onde eu tenha que demitir, e eu chegando nesse limite, durante o tempo que eu não demitir, eu vou acumulando obrigações a serem pagas. Então, eu tenho uma matriz, eu tenho uma avaliação aí a ser feita, que eu acho que o caixa ele é importante, mas vamos partir do princípio que essas empresas trabalham com caixa extremamente apertado, essas empresas têm uma capacidade de endividamento muito pequena. Então, como eu faço esse balanço entre não demitir ou demitir, tomar uma atitude dolorosa, que é demitir, até para não quebrar e depois poder recontratar? Beleza. Legal. Pode seguir, Lucas. Legal, Graziela, sua pergunta. Na minha opinião, eu acho que esse balanço, quem vai falar melhor mesmo, é o que você está estimando de impacto na operação do seu negócio. Então, se você acredita que dentro de um mês, por exemplo, você vai conseguir retomar e aquele funcionário ele vai ser muito importante nessa retomada do seu negócio, então minha sugestão seria você não fazer essa rescisão, porque você vai ter, nesse primeiro momento, todos os gastos para rescisórios dele, inclusive, se ele não tem férias que ele não tirou, a gente vai ter que fazer o pagamento dessas férias, e sendo que depois de 1, 2 meses, esse cara você ia precisar dele. Mas se, dentro da sua avaliação, nos próximos 2 ou 3 meses, esse cara não vai ser tão necessário para o seu negócio e você teria um tempo na busca por uma outra pessoa para exercer essa função, aí eu acho que o ideal seria realmente você fazer essa rescisão. Obviamente, é importante avaliar o quanto que a gente gastaria agora para mandar ele embora e quando que ele ou outra pessoa para substituir ele seria necessário dentro da sua empresa. E com base nesse fluxo entre a demissão agora e a futura contratação, a gente veria a diferença de caixa que você teria e balizaria a viabilidade ou não dessa decisão. Essa seria a minha sugestão para essa sua pergunta. E eu, Graziele, até contribuindo aqui com a resposta do Lucas, a partir dessas simulações aí do fluxo de caixa que a gente vai conseguir tomar essa decisão. Então, por exemplo, no exemplo que eu dei, você viu que se eu não tivesse feito uma redução da minha folha em 15%, o cenário não pararia de pé. Então, a empresa continuaria tendo a exposição de caixa. No cenário que você for simular, você pode fazer só. Então, se eu tiver uma redução da minha receita em 60% durante 3 meses, quais custos aqui que eu consigo reduzir para que eu consiga parar de pé? Então, aí você vai ter o cenário de, olha, eu consigo renegociar com o fornecedor um prazo maior de pagamento, ou então até mesmo um desconto? Não. Eu consigo fazer uma redução aqui no meu aluguel, nas minhas despesas fixas? Não. E aí, a partir dessas respostas, que você vai conseguindo verificar o que eu consigo fazer, o que está ao meu alcance. Então, se a única medida de redução de custo que estiver ao meu alcance for redução de pessoal, a decisão fica mais fácil, né? Mas, obviamente, a gente sabe que tem outras medidas. Então, esse diferimento de tributos pode ser que ajude bastante, e esse diferimento também de endividamentos, caso a empresa tenha, ajuda muito na liquidez instantânea. Então, essa simulação é fundamental para que você consiga tomar a melhor decisão, né? Porque caso você não consiga fazer nenhum outro tipo de redução, pode ser que a melhor opção realmente seja fazer uma demissão, considerando que essa demissão vai gerar custos instantâneos para a empresa agora, né? Então, vamos supor que eu vou ter que pagar lá os 40% do FGTS, mais os 10% para o governo, vou ter que fazer o acerto de férias, etc. Então, essa exposição inicial também pode inviabilizar o meu fluxo. E aí a gente consegue adotar essas medidas da medida provisória de redução da jornada de trabalho ou até mesmo suspensão, que aí a gente tira o custo da empresa e ainda não tem
essa exposição imediata de caixa com a demissão. Eu acho que um outro ponto também que a ser levado em consideração, que é o que eu auxilio aqui nossos clientes nisso, sempre que a gente vai fazer essas rescisões, a gente começa primeiro olhando a rescisão do que chama de low performance, né? Então, são aqueles funcionários que têm um desempenho pior, que vão ter menos impacto na operação da sua empresa se você mandar ele embora. E, eventualmente, na futura contratação de outra pessoa para o lugar, você vai contratar um cara ainda melhor. Então, a gente sempre sugere, vamos começando pelos low performers, e depois a gente vai chegando, caso seja necessário, em rescisões que aí sim vão ter impactos mais na pele, assim, da empresa, né? Everson, respondendo aqui sua pergunta, é possível sim vocês exportarem o fluxo de caixa para a planilha. A gente tem que ver como que é o formato que sai, tá, do RP, os seus dados, e adaptar a planilha para isso, mas é muito fácil. Tem mais alguma dúvida, pessoal? Se a gente vai entrar nisso, mas essa é uma dúvida que o pessoal fica de vez em quando, e a gente até discutiu um pouco disso. Pô, mas espera aí, cara, quanto tempo demora para eu fazer esse trabalho e preparar a minha empresa para isso? Eu vou antecipar uma parte e passo a resposta final para vocês, tá, gente? O trabalho braçal, ele não é o mais complicado, né? O que pega de vez em quando é mais o trabalho intelectual das projeções, de mexer na ferramenta, mas a questão não é tanto o esforço braçal, né, Lucas? Porque isso aí que você falou, exportar um dado e importar é um detalhe. Agora, a questão é a inteligência na simulação, né? Mas dá uma noção do pessoal para fazer um trabalho desse. Por exemplo, no caso de uma empresa no qual a pessoa já tem um conhecimento bom da operação, do ciclo de pagamento, quem são os fornecedores, vencimentos, isso tudo, um trabalho desse a gente conseguiria fazer uma empresa que, por exemplo, tem dentro da RP o caixa conciliado, com centro de custos bem definidos, é um trabalho de em 15 dias a gente ter todos os cenários já bem definidos e prontos. Se a empresa não tiver essas informações bem organizadas, aí pode ser em algo que dure em torno de 30 dias. Já teve casos que demorou um pouco mais, que aí foi até menos do nosso lado e muito mais por conta do cliente, que ele não tinha as informações. Então, ele tinha que entrar dentro do extrato bancário dele, relembrar, solicitar ao banco o comprovante para ver o que era aquele lançamento que ele pagou naquele dia, porque realmente não era a preocupação desse cara. Tem um cliente nosso que é um produtor rural, ele é um cara que aí tem um faturamento anual aí, que é produtor rural, no caso dele, é tudo na pessoa física. O cara tem um faturamento aí no ano de 40 milhões e 100% do financeiro dele é num caderno. Então, no caso desse cara, foi um trabalho muito grande, porque no caderno você não consegue fazer nada. Então, o cara é até difícil de entender a letra. Então, sabe, é bem complicado. Então, demorou bastante até ficar tudo pronto, bonitinho. Mas aí é um trabalho muito braçal. A parte intelectual, realmente, está um pouco na projeção, na definição desses cenários. Por exemplo, a gente, aí na Neros, que é uma empresa que tem um nível de governança muito grande, porque ela é uma empresa investida, todos os anos a gente faz as reuniões de planejamento, temos um conselho com pessoas de diversas áreas e tudo. Na Neros, que tem tudo organizado, tem todas as informações fáceis disponíveis, foi um negócio que a gente demorou aí uma semana para ter todos os nossos
fluxos bem projetados e que todos nós estivéssemos de acordo, né? Então, varia bastante. Anual, mês a mês? Essa planilha que a gente vai disponibilizar para vocês, ela é uma planilha que a gente utiliza para fazer um controle de caixa semanal das empresas que a gente acompanha. Então, toda semana, o financeiro das empresas envia essa planilha preenchida com fluxo de caixa projetado para os próximos 30 dias para a gente e para o sócio da empresa e para quem mais o sócio da empresa achar que era importante. Então, é uma planilha, a gente adaptou essa planilha para a gente, nesse período de crise, para a gente conseguir fazer simulações. Então, eu quero simular pagar, diferir o imposto, eu quero simular captar uma dívida, eu quero simular reduzir a folha de pagamento, esse tipo de coisa. Então, essa planilha está adaptada para um formato diário, porque, no caso, também é uma forma que o dono da empresa, na hora de ele aprovar os pagamentos que o financeiro dele está fazendo, ele vai ver se ele vai ter caixa naquele dia para aprovar todos os pagamentos ou não, entre outras coisas. Então, ela é diária, mas é muito tranquilo, depois, aí, num segundo momento, adaptar ela para um formato mensal, anual, da forma que você bem precisar. Beleza, gente? Mais alguma pergunta? Vou colocar aqui no chat, pessoal, os contatos da FC. Caso vocês queiram entrar em contato com a gente, vou colocar aqui o nosso telefone e o nosso e-mail de contato. E eu acho, só para reforçar mais uma vez aí, uma vez que conto esse fluxo de caixa, é muito importante o acompanhamento dele aí semanal. Então, por exemplo, o que a gente faz nos nossos clientes toda segunda, por exemplo, eu tenho um cliente que eu vou lá e acompanho. Então, eu vejo na segunda passada o que a gente tinha orçado para eu ter de caixa nessa segunda agora. E vejo quais foram as diferenças. Por que o meu caixa está menor? Ah, é porque eu recebi menos? É porque eu paguei mais? Se for porque eu recebi menos, quem que não me pagou? E com isso a gente já começa a ter uma visão boa do cenário da inadimplência. Então, a inadimplência pode estar maior do que eu imaginava, menor do que eu imaginava. Então, por isso que esse acompanhamento é muito importante. Bom, Graziele está digitando alguma coisa aí. Lucas, uma dúvida, depois a gente pode compartilhar a apresentação com os participantes, não pode? Pode. Eu acho que, não sei se a gente já enviou para vocês, mas se não, a gente envia aí agora a apresentação e a planilha. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato comigo e com o Pedro aí pelo e-mail. A gente está à disposição. Bom, eu agradeço aí, tá, Lucas, agradeço aí, Pedro, agradeço a participação de todos aí que ficaram até o final, a presença foi legal até o final. Convido a todos para conhecer a FC, tá, pessoal? O trabalho, ele é ao mesmo tempo básico, né, Lucas? Estou colocando um negócio que não é tão simples de fazer, mas ele longe de ser uma coisa sofisticada, mas de uma utilidade tremenda
em especial nesses momentos aí em que estamos todos nós pressionados aí. E eu vou reforçar um ponto que às vezes a gente acaba esquecendo, né? Só de compartilhar de vez em quando a situação com alguém isento, de fora, obviamente que levando uma metodologia, levando uma ferramenta muito melhor, mas só da gente de vez em quando digerir um determinado assunto que é completamente inédito para todos nós, com mais alguém, já é um valor agregado enorme de você ter ideias aí, e muito do que a gente fez na Neros, a gente agradece aí a participação da FC, a colaboração da FC, trazendo provocações, trazendo ideia, trazendo ferramenta e trazendo, obviamente, a consultoria. E nós não estamos falando de nada que é inviável do ponto de vista econômico ou temporal para quem está na sala aí. Se tiverem a oportunidade, procurem a FC aí. Muito obrigado aí, Kleber, pelo convite. A gente que deve estar muito grato em participar. Ricardo mandou um abraço aí para vocês também. E estamos à disposição para quiser ligar, bater um papo, conhecer um pouco mais da gente, compartilhar um pouco do que cada um de vocês estão vivenciando nesse momento. A gente está à disposição. É muito importante nesse momento para a gente, como empreendedor, assim como vocês, e como consultor também, entender um pouco mais de como cada um desses setores estão funcionando. A gente tem clientes dos mais diversos setores, como eu compartilhei com vocês, desde um produtor rural até um grande industrial, são clientes nossos, no Brasil inteiro. Então, temos um cliente no Maranhão, em Santa Catarina, lá em Criciúma, em diversos estados do Brasil. Então, a gente está acostumado aí com todos os tipos e perfis de empresários. Muito obrigado aí, Kleber. Foi bem proveitoso aqui esse espaço. E qualquer dúvida aí, pessoal, que vocês tiverem, a gente está à disposição aí para auxiliá-los. Muito boa tarde a todos, se cuidem e vamos torcer para esse negócio acabar o mais rápido possível aí. Isso aí. Um abraço, obrigado, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.